Boa tarde, irmãs. Boa tarde, pessoal da internet. É muito bom, mais uma vez, poder estar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja que nós tanto amamos, onde nós já congregamos, já trabalhamos aqui e somos alimentados constantemente também pelo trabalho desta amada e querida igreja. Muito bom voltar à Mulher Esperança, primeiro deste ano que eu estou aqui. E quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que nós temos visto lá na Igreja Presbiteriana do Polvilho. Lá no Polvilho nós temos feito, neste primeiro trimestre, a exposição das cartas de João. E eu convido vocês a abrirem as Bíblias na primeira carta de João. Capítulo de número 1. Do verso 5 até o verso 6 do capítulo 2. 1 João, capítulo 1, do verso 5 até o verso 6 do capítulo 2. O início do texto diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quero falar nesta tarde sobre a necessidade de nós buscarmos a santidade. João começa afirmando que Deus é luz e não há trevas nele, não há possibilidade de comunhão com as trevas, uma vez que Ele é luz. João escreve com muito carinho a uma igreja conhecida, muito provavelmente a igreja de Éfeso, onde ele havia sido pastor. Este carinho é demonstrado em diversas expressões muito amorosas que ele usa na carta: filhinhos, queridos, amados meus. Ele vai usar esses termos e vai demonstrar grande conhecimento daquele povo, falando das dificuldades que eles tinham, e uma das dificuldades em especial que o pastor João vai tratar com a sua igreja, com a igreja que ele amava, era uma questão teológica contra um grupo chamado gnósticos. Os gnósticos acreditavam que poderiam ter algum tipo de conhecimento superior sobre religiosidade e divindade, meramente através do conhecimento. Os gnósticos afirmavam que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, pregado pela igreja cristã, não era o Deus verdadeiro. E como eles baseavam esta suposta fé? Eles diziam o seguinte: olha, um Deus de verdade, ele não vai se relacionar com um monte de gente falha como nós, tão limitadas como nós. Um Deus de verdade, em hipótese nenhuma, vai tomar forma humana, vai sentir fome, sede, dor, frio, vai andar como a gente anda, viver como a gente vive, nem tampouco nascer numa cidadezinha aqui no canto de Israel. Um Deus de verdade não tem como ser esse Deus da Bíblia que vocês estão pregando. João escreve o contrário. João abre a sua carta dizendo o seguinte: ora, aquele que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos e com as nossas mãos apalpamos, Ele é o verbo da vida. Ele é o próprio Deus. Enquanto os gnósticos falavam no ouvido da igreja: olha, a crença de vocês é furada. Vocês estão crendo num Deus que não existe, porque Deus nenhum, sendo um ser superior e tão grande, viria a este mundo para se relacionar com vocês, ainda mais em forma humana, com tantas limitações que o ser humano tem. Não, Deus é um ser muito acima disso. O Deus daí que vocês estão pregando não é o verdadeiro Deus. E João já abre a sua carta dizendo: pelo contrário, o verbo da vida, o verdadeiro Deus é aquele que veio em carne. Os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam. E qual é o benefício de falar sobre estas coisas para aquela igreja? A igreja que começava a ser perseguida ainda com maior intensidade no fim do século I.
João está querendo dizer o seguinte: este Deus não apenas existe, não apenas é o Deus que estamos anunciando a vocês, por isso a mensagem que da minha parte ouvistes, que eu recebi e passo a vocês, este Deus é o Deus que quer se relacionar com vocês. Quer tanto este relacionamento que tomou forma humana, para vir aqui e conviver conosco, e andar conosco, e principalmente, na cruz do Calvário, se entregar por nós. Aquele que deu a vida pelos seus amigos. Este Deus, Ele existe, este Deus veio a este mundo, este Deus quer relacionar-se conosco, quer ter comunhão conosco. Porém, não dá para ter comunhão com Ele estando em trevas. Tem que ter santidade. Eu estava pensando, como é que a gente pode entender esse negócio de comunhão com Deus? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, então teremos comunhão com Ele. Como que a gente pensa nisso? Comunhão com Deus, comunhão com o nosso Pai. Quando eu era pequeno, lá na igreja, eu era uma criança que conversava demais, falava muito, fazia muita bagunça na igreja. Então, quando a gente voltava da escola dominical eufórico, tinha aquele negócio de voltar para o templo, aí lia a chamada, recitava o versículo, mas a gente vinha todo empolgado da sala, e eu, via de regra, entrava na igreja bagunçando. Para evitar esse tumulto que eu causava, meu pai já me pegava, já me colocava sentado do lado dele. E uma das coisas muito boas que eu me recordo da minha infância ao lado do meu pai, era o ato dele me abraçar ali. Eu sempre identifiquei como abraçar, se ele estava me segurando eu já não sei, mas eu sempre gosto de lembrar disso desta forma. Meu pai ali, abraçado comigo, sentado no banco da igreja, eu pequenininho, ele me abraçando por cima assim, porque eu era bem pequenininho, e eu encostado nele, participando do culto. Como é uma cena que me faz bem todas as vezes que eu a lembro. E na semana passada eu tive uma oportunidade muito única, que há muito tempo eu não tinha. Eu vim aqui para São Paulo para o curso do mestrado, e ficar indo e voltando lá para Polvilho, em Cajamar, é muito ruim, muito caro, tem despesas. Então eu falei com minha esposa, falei, amor, eu vou passar essa semana na casa dos meus pais, fica mais perto do Mackenzie, eu vou e volto, é mais tranquilo. Então eu fui para a casa dos meus pais, fiquei uma semana lá. Na casa do pai e da mãe, é coisa boa demais. A mãe fazendo carinho, sentado no sofá, encostado no pai como uma criança, ele me abraçando. E eu comecei a refletir nessas coisas da comunhão com o pai, como ela é preciosa. Como foi uma semana gostosa, onde eu pude lembrar lá da minha infância, onde eu pude sentar com meu pai com calma, ouvir, me aconselhar com ele, desabafar com ele algumas coisas, ouvir conselhos para a minha vida, para o meu ministério. Como foi produtivo ter comunhão com o pai. Como foi produtivo ser sustentado pelo pai. Porque a comida já estava pronta, tudo maravilhoso, tudo muito gostoso, a casa toda arrumada. Aí eu ia sair, o pai falava, filho, quer que eu te leve até o ponto? É uma coisa maravilhosa demais, só o pai vai fazer por você, um cuidado todo especial. E o que isso tem a ver com a nossa mensagem? Não dá para ter comunhão com Deus, o nosso Pai, que nos oferece muito mais do que o Pai terreno nos dá, se nós tivermos pecado. Se faltar em nós santidade. E eu quero falar 3 coisas sobre santidade. A primeira, não existe santidade sem arrependimento. A segunda, não existe santidade sem Cristo. E a terceira, não existe santidade sem obediência. E sem santidade não há comunhão com o Pai. Eu quero que vocês tentem entender, nesse primeiro momento, a grande importância de termos comunhão com o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Às vezes a gente anda mal na vida porque não para ouvir o Pai. Às vezes a gente anda mal na vida porque não consegue se ver sustentado, cuidado, guardado pelo Pai. Às vezes a gente se vê perdido na vida porque não consegue encontrar refúgio no Pai. E não porque o pai tenha se ausentado, não porque o pai tenha deixado e abandonado, mas porque o nosso pecado nos impede de afunilar ainda mais este nosso relacionamento com Deus.
a ir a este nível mais profundo de intimidade e comunhão com o Senhor, de sentar ao seu lado, aprender dele, ser sustentado por ele, ser animado e motivado por ele. Quando falta comunhão com o Pai, nós não temos apenas a nossa religiosidade atrapalhada, nós temos a nossa vida como um todo atrapalhada, porque não há coisa melhor do que nós estarmos ao lado do Pai e ter comunhão com o Pai. E para que isso aconteça, nós precisamos de santidade. Não há santidade sem arrependimento. Se, porém, verso 7, andarmos na luz, como Ele está na luz, então mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Provérbios 28 vai nos dizer que aquele que reconhece a sua falta, os seus pecados, se arrepende e deixa, alcançará do Pai misericórdia. O maior problema que nós temos no que diz respeito ao nosso pecado é não enxergar que estamos pecando. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então, às vezes a gente não consegue olhar para o nosso coração e ver de fato os problemas que há ali. Às vezes a gente tem uma visão que não é bíblica, de que o nosso coração é bom demais. Aliás, de que nós somos bons demais. Quando, na verdade, o que a Bíblia fala sobre o homem é que o seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas este homem é tão cego na idolatria do próprio eu, que ele ousa em alguns momentos imaginar que nele não há pecado nenhum, ao ponto de proferir frases do tipo: não há homem neste país mais honesto do que eu. Frase que, independente de quem seja a pessoa, por melhor que ela seja, não dá para pronunciar. É impossível nós imaginarmos o homem sem pecar. Aliás, a maior prova de que, de fato, não temos o livre-arbítrio, não conseguimos romper com essa natureza do pecado com a qual nascemos com ela, e o Salmo 51 nos disse aqui, é quando nós decidimos, ou por mera experiência, resolvermos falar o seguinte: vou ficar um dia sem pecar. Você não vai conseguir. Você não rompe com essa natureza que está ali. Não a natureza daquele que foi criado à imagem de Deus, mas essa natureza que foi manchada e corrompida pelo pecado. O problema é que nós não reconhecemos isso, nós não sabemos lidar direito com o pecado. Então, o próprio texto no verso 10 nos diz: a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É muito interessante você observar as pessoas, e o pastor convive muito com isso, porque a gente faz muito aconselhamento, e você às vezes ouve um discurso muito bonito do que a pessoa diz e fala ali, uma maravilha. O problema é que a prática não corresponde ao discurso. Então, você por vezes fala o seguinte: olha, eu acho que tudo tem que ser muito organizado. Eu admiro, eu gosto muito, para mim as coisas têm que ser assim. Mas na prática a gente é desorganizado. Eu estou dando um exemplo do meu pecado. Eu sou muito bagunceiro. Então a gente cai num auto-engano. Uma coisa é o que eu gosto. Eu gosto de tudo organizado, limpo, lindo, arrumado, maravilhoso. É lindo. Mas eu não sou assim. Eu sou desorganizado, eu sou bagunceiro. Mas nós criamos auto-engano o tempo todo. Quer ver um momento em que isso é muito evidente na discussão de casais? Imagine duas paredes discutindo. A esposa vai e aponta 1, 2, 3, 4, 5, 6 erros do marido. E ele responde a ela assim: mas você também faz isso, isso, isso.
Ficam duas paredes discutindo, porque bate e volta. Ninguém para falar, você tem razão, eu sou isso mesmo. Pelo contrário, no nosso processo de fuga e auto-engano, de não querer admitir o nosso pecado, a gente aponta o pecado do outro. Se dissermos que não temos cometido pecado a nós mesmos, nos enganamos. Se disser que não temos cometido pecado, tornamos então Deus mentiroso. Porque Deus em sua palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus em sua palavra nos diz que não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Então, o que talvez seja melhor nós fazermos? A oração que o salmista fez no Salmo 139. Senhor, esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Já parou para pensar nessa frase, esquadrinha o meu coração? Eu estou trabalhando lá na obra da igreja, e eles foram fazer o esquadro de todo o terreno. E eu entendi com maior profundidade o que é essa coisa de esquadrinhar. Cada área, cada centímetro do terreno teve que ser considerado e nivelado e visto. E hoje, na tecnologia que tem, isso é feito a laser. Para que cada espaço seja ali medido, visto e observado. O que o salmista está dizendo é o seguinte: Senhor, o meu coração que é desesperadamente corrupto e enganoso, esse coração que me engana muitas vezes, em momentos que eu estou achando que está tudo bem, que eu estou santo, que não há nenhum erro em mim, que eu não preciso ouvir conselho de ninguém, que tudo que a minha esposa está falando para mim é implicância dela apenas. Nesse momento, Senhor, esquadrinha o meu coração, vai em cada cantinho dele, em cada lugar que eu não consigo ir. Vê se há ali, ó Deus, algum caminho mau, alguma coisa que está errada. E guia-me pelo caminho reto, justo. Não há santidade sem arrependimento, sem reconhecimento do erro. Porque o arrependimento começa deste reconhecimento de que eu sou pecador. De que há coisas em mim que não agradam a Deus. De que há coisas em mim que vão ofender diretamente o meu próximo. Mas o segundo passo do arrependimento é você buscar a mudança. Deixar o pecado. Aquele que reconhece as suas faltas e as deixa, alcançará do Senhor a misericórdia. Talvez a gente até tenha feito esse auto-reconhecimento das nossas falhas. Talvez aqui ninguém se ache a pessoa mais honesta deste país. Mas falta em nós, às vezes, a disposição para abandonar o nosso pecado. Então a gente usa uma outra frase muito comum: eu sou assim mesmo. Você casou comigo assim, já está comigo há tanto tempo, deveria saber que eu não vou mudar mais. Eu sou assim. E aí, as vozes deste mundo vão sugerir que isso nem é mais pecado, é só a sua personalidade. Eu sou assim, esse é o meu jeito de ser. E se a pessoa acredita muito nessa ideia de que aquilo não é pecado, é simplesmente fruto da sua personalidade, como se a personalidade fosse isenta dos efeitos da queda, ela chega até a dizer o seguinte: eu sou desse jeito porque Deus me fez assim. É necessário reconhecer e é necessário abandonar o nosso erro. Na certeza de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Todos nós temos lutas com os pecados. É preciso nós reconhecermos isso. E abandonar o pecado. Peça isso a Deus. Feche os seus olhos e fala: Senhor, se tudo que o pastor está falando aí não está mexendo comigo, é porque talvez eu não esteja enxergando o meu pecado, os pontos onde eu preciso mudar. Então, Senhor, trabalha no meu coração, para que eu enxergue, para que eu veja o que eu estou fazendo que está te ofendendo, que está te entristecendo. Porque se há uma certeza, irmãs, que eu tenho, é que há pecado em nós que precisam ser tratados pelo Senhor.
Então peça isso ao Senhor neste momento. Senhor, mostra os meus erros. Desperta o meu coração para a necessidade de mudança, para que eu possa confessá-los a Ti neste momento, na certeza de que os meus pecados serão perdoados, porque o Senhor é fiel e justo à Sua palavra. Não há santidade sem a pessoa de Cristo. Capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não existe santidade sem a pessoa de Cristo. Qualquer luta do homem em tentar sozinho resolver o problema que se chama pecado, vai ser uma luta sem sucesso. Não à toa nós vemos consultórios de psicólogos lotados, pessoas que entram e saem, anos e anos de terapia, e não conseguem resolver o seu problema. Porque talvez o seu problema vai muito além de uma patologia. O seu problema talvez esteja enraizado num coração pecaminoso que está em oposição a Deus e a sua palavra. E pecado não vai ser tratado com outra coisa, a não ser por meio da ação de Deus, manifestada em Cristo Jesus e ativamente feita em nossos corações pelo Espírito Santo. Da mesma forma que nenhuma patologia físico-química será tratada com oração. Exceto, claro, se o extraordinário de Deus vier. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter muita consciência de discernir o que é uma doença e o que é um coração com pecado. Porque o seu pecado, o jeito de tratá-lo, é por meio da solução que a Bíblia nos dá. E a solução do pecado é Cristo Jesus. Difícil entender isso? Essa ideia do reconhecimento do pecado, e como a gente trata isso. Eu quero dar um exemplo do que tem acontecido comigo. Talvez eu estou retrocedendo um pouco no primeiro ponto, mas talvez seja importante para que você entenda como é necessário a gente pensar no nosso pecado. Ser gordo não é pecado. Eu nunca fui magro, então, muito embora também a Bíblia diz que eu nasci em pecado. Então, se eu já nasci gordo, é porque literalmente já nasci em pecado. Mas tem o aspecto genético. Tem gente que vai comer, normalmente, vai ser gordinho, não vai ter jeito, não vai... Se eu fizer uma luta contra isso, eu vou continuar sendo gordo, porque eu nasci gordinho. Geneticamente, estou assim. O problema é quando a gente come exageradamente sem refletir que eu posso e devo comer para glorificar a Deus. O problema é quando a gente trata o corpo de uma forma desprezível, como se ele não pudesse de alguma forma se relacionar de modo santo com Deus. Então Deus chamou muito a minha atenção no final do ano passado, quando eu comecei a preparar os sermões de janeiro em diante, sobre essa questão do pecado. E eu orava e falava, Senhor, mostra o meu pecado. Porque não adianta eu levar o assunto para a igreja se o Senhor não tratar comigo. E eu comecei a ver que a forma como eu estava me alimentando era pecaminosa. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não estou pedindo a Ti para eu ser modelo. Nem quero fazê-lo por mera questão estética. Senhor, eu quero me alimentar e fazer da minha alimentação algo para a glória do Senhor. E de janeiro para cá eu perdi 14 quilos. Eu sei que não parece. Porque o gordo tem que perder muito quilo para aparecer alguma coisa. E algumas pessoas perguntam, mas pastor, e aí? Foi o médico que falou? O senhor estava se achando feio? Eu falei, não. Eu estava me achando um pecador miserável. Na hora que eu estava sentado na mesa comendo. Porque eu não estava refletindo no que eu estava fazendo, e que o que eu estava fazendo era pecado. E ofendia profundamente a Deus. Não significa dizer que daqui a 6 meses eu vou aparecer aqui magro, fino. Mas significa dizer que eu tenho uma luta contra o meu pecado e eu vou ter que lutá-la a cada dia. E se eu fosse tentar tratar isso como uma mera questão estética,
com uma mera questão de vaidade, que é o que o homem vai olhar para essa questão do que é o seu corpo. Não teria efeito. Mas quando eu olho e entendo que o meu corpo tem tudo a ver com a forma como eu vou honrar ao Cristo a quem eu sirvo e que na cruz morreu para me salvar, então a luta contra o pecado ganha os caminhos certos para ser vencida. Não há santidade sem Cristo Jesus. E João fala o seguinte: filhinhos, eu estou escrevendo isso para vocês, para que não pequeis. Porque talvez você leia e fala assim: olha, então eu peco, confesso, e ele é fiel e justo para me perdoar, então eu vou pecar mais. Porque eu pequei, confessei, ele é fiel e justo, vai me perdoar, então está certo, vou pecar mais. Aliás, a maior besteira que a gente ouve quando as pessoas vão criticar o calvinismo é justamente em relação a isso. Não, porque para o calvinista é tudo muito fácil. Você é eleito, você não perde a salvação, então você pode viver em pecado. Tolice pensar assim. Ingratidão pensar desse jeito. Loucura pensar desse jeito. Diante do que Cristo fez por mim, é pecando que eu vou responder a Ele dessa forma? De jeito nenhum. Vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, saiba que temos um advogado. Temos aquele que intercede por nós. Temos aquele que vai se levantar e no momento que Satanás vier contra nós, nos acusando dos nossos erros, das nossas falhas, que realmente existem. Cristo se põe à nossa frente e diz: foi por ele que eu morri. O preço da dívida que ele tem, eu paguei. A conta que ele tinha, que era contra ele, eu paguei. Ele é o advogado que nos defende. Mas o texto usa outra expressão e eu quero dedicar um pouco mais de atenção a esta segunda forma como Cristo é fundamental na vida de santificação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Kiper é a palavra hebraica para propiciação. Significa esconder. É muito interessante que o homem sempre tenta esconder o seu pecado diante da face de Deus. Só que não dá para nós escondermos de Deus o nosso pecado. A ira de Deus nunca será extinta, ela só pode ser desviada. A ira de Deus será manifestada contra o homem, e na verdade já foi, mas ela em momento nenhum será anulada, ela será exercida e foi exercida na pessoa de Cristo. Não dava para o homem fugir da ira do Senhor. Essa ira simplesmente poderia ser desviada. E foi desviada na pessoa de Cristo, que é a propiciação. Propiciação significa esconder. Para que vocês entendam isso, olha que interessante o que o homem faz. Adão e Eva pecam. Qual a primeira coisa que eles percebem depois do pecado? Que eles estão nus. A nudez era uma acusação moral interna, falando para eles: vocês erraram. Perceber a nudez era uma voz moral que gritava a eles: vocês erraram. Vocês ofenderam ao seu Deus. E o que eles quiseram fazer naquele momento? Esconder a nudez. Gênesis 3,7 diz que eles cozeram para si folhas e esconderam a nudez deles. Mas depois do Senhor dar ao homem, à mulher e à serpente a punição pelos seus pecados, o que Deus faz? Deus aceita as folhas da figueira escondendo a nudez? Mas já não estava escondendo? Mas já não estava vestido? Estava. Por que Deus vai lá e exige que o animal seja morto, para que a nudez fosse escondida? Porque não existe forma de nós escondermos o nosso pecado sem sangue. O que Deus quer deixar claro para nós, a partir daquele texto, é que não há nada que o homem faça para esconder o seu pecado diante de Deus. Quem esconde os nossos pecados diante de Deus é o próprio Deus por meio da pessoa de Cristo Jesus. O sangue tem que ser derramado. Não existe nada que nós possamos fazer para esconder, para dar um jeito, para omitir o nosso pecado. E o problema é que a gente sempre quer fazer isso. A gente sempre quer arrumar um jeito de esconder a nossa culpa, de esconder as acusações contra nós. Mas Deus fala o seguinte: não é do jeito de vocês. Vocês não têm condições de fazer isso.
Não há solução para o pecado de vocês do modo que vocês estão querendo fazer. A solução tem que vir de mim. E a solução tem sangue. E o sangue que primeiro foi do animal, por último foi o de Cristo. Este termo, ele é a propiciação, faz menção à tampa propiciatória que vinha sobre a arca da aliança. Naquela tampa, o sacerdote derramava o sangue, que vinha para a purificação. E sobre aquela mesma tampa, Deus vinha e falava com o homem. Era o meio para a comunhão. Percebe, então, a ligação entre comunhão e o sangue. Só existia a possibilidade de comunhão, porque o sangue havia sido derramado sobre o propiciatório. E o que João está dizendo agora é o seguinte: olha, nós temos agora um que vai mediar esta comunhão, que vai possibilitar que este homem se relacione com Deus. E este um é Cristo Jesus. Ele é a propiciação. Ele é o sangue derramado que esconde o nosso pecado, que faz com que Deus não mande a ira dele sobre nós, mas que desvie a ira na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Não existe santidade sem Cristo. Por fim, não existe santidade sem obediência. A sequência do texto diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não existe vida de santidade sem obediência a Deus e aos seus mandamentos. Como, pastor, que eu vou saber se eu conheço este Cristo? Como que eu vou saber se eu posso ter comunhão com este Deus, que demonstrou o amor, que desviou de mim a sua ira, e a lançou sobre o seu próprio Filho? Como que eu poderei ter comunhão com Ele? Santidade. E essa santidade é possível por meio da obediência. Aquele que diz conhecer a Cristo deve andar como Ele andou, deve guardar os seus mandamentos. É o que Jesus nos ensina lá no Evangelho de João, capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Já parou para pensar na preciosidade desse texto? Ah, eu amo a Deus. Quer saber o tamanho do seu amor a Deus? Veja o quanto você guarda os mandamentos dele. Eu amo a Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter comunhão com Deus. Guarde os seus mandamentos. Porque aquele que tem os meus mandamentos, conhece os meus mandamentos, se dedica em conhecer os mandamentos para tê-lo em seu coração, porque este é o único jeito do homem guardar puro o seu caminho, guardando no coração as palavras de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, cumpre, este é aquele que me ama. Qualquer coisa contrário disso é balela. Ah, eu sou crente, mas não sou dizimista. Ah, eu sou crente, mas não quero ir na igreja. Ah, eu sou crente, mas quero viver uma vida de adultério. Ah, eu sou crente, mas não quero largar meu cigarro, minha bebida. Ah, eu sou crente, mas eu não quero deixar de falar palavrão. Eu sou crente, mas eu não quero ser uma esposa melhor. Eu sou crente, mas eu não quero ser um marido melhor. Então você ainda não conheceu Cristo verdadeiramente. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama também será amado pelo Pai. Aquela comunhão gostosa que nós falávamos no início, na nossa introdução, de sentir-se amado por Deus, é possível quando nós guardamos os mandamentos. E eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Tornarei conhecido a Ele. Já pensou você conhecer mais de Cristo? Mais da vontade dEle para a sua vida, dos planos dEle. Conhecer mais das grandes obras dEle acontecendo em sua vida. Como isso é possível? Guardando os mandamentos do Senhor. Se não guarda, então é impossível ter esta
comunhão. Talvez você possa ter ouvido aqui e pensado, pastor, então eu estou lascado, porque eu não vou ter comunhão com Deus nunca, porque eu sou pecador. A luta contra o pecado na vida do cristão vai ser constante. E eu não quero encerrar este sermão deixando você desesperado, imaginando que jamais vai conseguir ter comunhão com Deus. Essa comunhão é possível quando você reconhecer o seu pecado. Quando a partir desse reconhecimento você falar, Senhor, eu preciso mudar. E ainda que você não consiga mudar 100% do dia para a noite, porque a santificação é um processo de maturidade, de aperfeiçoamento. O amor do Pai é aperfeiçoado em nós quando nós desejamos conhecê-lo e guardar os seus mandamentos. Você primeiro tem que reconhecer o seu pecado. Decidir em seu coração lutar contra o pecado. E reconhecer que o único jeito de você fazer isso é por meio da pessoa de Cristo Jesus. Fazer para a glória dele. Às vezes nós temos dificuldade para lutar contra o pecado, porque nos falta ainda entender o amor de Cristo. Quando eu tenho dificuldade de entender o que Cristo fez por mim, eu vou ter dificuldade também de fazer algo por Ele. Eu me lembro um dia que eu estava voltando do trabalho, ainda solteiro, de carro indo para casa, e antes de chegar na casa dos meus pais tem uma rua bem grande assim. E quando eu virei a esquina, eu vi lá na frente minha mãe, com um monte de sacola de mercado andando. Enquanto eu ia com o carro em direção à minha mãe, meu coração ficou partido. Vendo ela ali caminhando com aquele bocado de sacola. Parei o carro, coloquei minha mãe dentro do carro, a gente foi para casa. E se meus pais me ligarem agora e falar, filho, a gente está precisando de ajuda, eu vou. E por que eu vou fazer isso? Porque eu amo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu reconheço o que eles fizeram por mim. Estou com um monte de coisa para fazer. Mas se meu pai me ligar e falar, filho, eu tenho que apertar um parafuso aqui, o pai não está dando conta, você não pode vir aqui apertar para mim? Eu vou. Eu ligo para o meu conselho, falo lá para os meus presbíteros, meus irmãos, eu amo minha igreja, mas meu pai está precisando da minha ajuda para apertar um parafuso, eu vou ter que ir lá na casa dele. E por que eu vou fazer? Porque eu amo eles, porque eu sei o que eles fizeram por mim. Por que a gente não faz por Deus, por Cristo? Porque a gente não entendeu o que Ele fez pela gente. Porque a gente ainda se acha muito santo, muito bom. Por que você vai para o céu? Ah, porque eu sou um bom marido. Ah, porque eu sou pastor da igreja. Porque eu canto no coral. Porque eu vou todo domingo. É por isso que eu vou para o céu. A gente ainda não entende que o nosso pecado nos coloca em condição de condenação. E não há nada que a gente faça de bom nesse mundo que vai restaurar a nossa comunhão com Deus, a não ser o sangue de Cristo que foi derramado e que esconde as nossas faltas. Enquanto a gente não entende isso, a gente não tem dimensão da obra de Cristo por nós. Agora, quando a gente entende o que Cristo fez pela gente, quando a gente entende que nós estávamos de fato presos no império das trevas, mortos em nossos delitos e pecados, em uma condição onde não havia menor possibilidade de nós nos inclinarmos a Ele e sermos salvos, então somente a graça dele nos alcançou, e na condição de inimigo que éramos, ele veio e nos salvou e morreu por nós. Quando a gente entende isso, a gente começa a fazer. Acordar cedo para a escola dominical, moleza. Estou lá. Ir no Mulher Esperança, tranquilo. Parti e fui. Por quê? Porque ele morreu por mim na cruz. E qualquer coisa que eu faça por ele ainda será pouco. Contribuir, ajudar, trabalhar, orar, ler a Bíblia, eu faço, porque eu amo. Verdadeiramente será aperfeiçoado em nós o amor de Deus, quando nós o conhecermos. E quando nós o conhecemos, nós guardamos os seus mandamentos. Que o Senhor nos ajude a ter comunhão com Ele. Que essa comunhão venha por meio de santidade. Que a gente se lembre a cada manhã que essa santidade só é possível quando há arrependimento, quando há Cristo Jesus, quando há obediência. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, porque em Cristo temos a certeza de que os nossos pecados são perdoados, não pelos nossos méritos, mas nos méritos daquele
que na cruz escondeu a nossa maldade, o nosso pecado das vistas do Pai. Aquele que recebeu a ira que foi desviada de nós, direcionada a Ele. Obrigado por Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a viver em santidade para a Tua glória. Ajude-nos a reconhecer os nossos erros. Ó Pai, esquadrinha o nosso coração nesse momento. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós alguma coisa que está entristecendo a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar os Teus mandamentos, porque essa será a maior demonstração de que amamos verdadeiramente ao Senhor. Senhor, se há alguém aqui ainda que acredita que esta comunhão é possível apenas pelos seus méritos, pelo que ela é, que o Senhor o convença do pecado neste momento. Que o Senhor o convença que não há obra que nós façamos neste mundo que nos permitirá ter comunhão contigo na eternidade. Convença, ó Deus, essas pessoas de que a única coisa que nos permite ter comunhão com o Pai é Cristo Jesus, o Filho. E que a partir deste entendimento eles possam dedicar as suas vidas para evidenciar Cristo em suas ações e glorificá-lo por meio delas. Continue abençoando este grupo de irmãs que se reúnem aqui em oração, em comunhão contigo e umas com as outras. Abençoe-as, ó Pai. Abençoe esta igreja e dá-nos um restante de semana em Tua presença, para a Tua glória, na comunhão com o Pai, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus hoje para todos sempre. Amém.